Recentemente eu assisti o filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City e essa é a minha análise sobre ele. Eu confesso que eu estava empolgado em assistir esse filme depois que eu vi o trailer, mas depois que eu vi uma certa cena, eu desanimei totalmente. Então eu vi o filme só para trazer análise para vocês mesmo, porque minha vontade de ver esse filme estava zero. Essa análise pode ter alguns spoilers, mas é algo que você nem deveria se importar, porque o filme é chato, sem zoeira. Eu custei a terminar de ver esse filme depois que eu comecei. Toda hora eu pausava para ver o que estava passando na TV, porque estava mais interessante. O filme tem 1h50 de duração, mas parece que tem 4 horas de tão arrastado que ele parece. Um pequeno resumo aqui, só para contextualizar o filme. Ele meio que adapta os 3 primeiros jogos do Resident Evil, tudo num filme de menos de 2 horas. E conta a história dos personagens Leon, Chris, Jill e Claire tendo que sair da cidade Raccoon City, pois ela estava contaminada com o T-vírus que transforma as pessoas em zumbis. Desde o trailer você já percebe que o filme tenta se basear nos jogos, e ele é bem mais parecido com os jogos do que os filmes da Mila Jovovich, o que não significa muita coisa porque esse novo Resident Evil coloca coisa demais no roteiro e não aprofunda nada. Tem a mansão do primeiro jogo, a delegacia do Resident Evil 2, mas nada disso é aprofundado. A história desse filme, se fosse melhor escrita, poderia se dividir em 2 filmes fácil. Um contando a história do Resident Evil 1 e o outro contando a história do Resident Evil 2. E se precisasse, um terceiro filme contando a história do Resident Evil 3. Mas não, eles espremeram tudo aqui e distorceram muita coisa. Já falo sobre. Para deixar claro, caso você não tenha entendido ainda, eu não gostei muito desse filme, achei ele muito chato. Mas tem umas coisas que eu gostei, vou falar aqui sobre elas, depois eu volto para os pontos negativos. Pontos positivos: os cenários do filme são bem legais, tem muita referência aos jogos, coisas que realmente parecem que foram copiadas e coladas dos jogos, como a cena do caminhoneiro do começo do Resident Evil 2, a cena da mansão do Resident Evil 1, a delegacia do 2, a aparição do primeiro zumbi do jogo, que a cena aqui nesse filme ficou uma reprodução praticamente fiel. O visual do Brian Irons ficou muito parecido. O Ben Bertolucci, a entrada da RPD, os próprios zumbis mesmo. Eu gostei do visual deles, enfim. Tudo isso eu gostei, ficou muito fiel, porém os pontos positivos param por aí. Infelizmente, não tem mais nada para elogiar nesse filme, então a gente volta para os pontos negativos. Os personagens estão bem descaracterizados aqui. Eu não digo nem em questão de aparência dos personagens, exemplo, o Leon, que nos jogos é loiro, aqui virou um indiano. Eu relevei isso quando eu vi o trailer, porque eu tava esperando ver a atuação, que é o mais importante. Até porque a última vez que tivemos um Leon parecido com o dos jogos nos filmes da Alice, ele foi colocado de escanteio para Alice brilhar. Então não adiantou nada o ator ser parecido. Então eu pensei, tá, esse Leon não tem nada a ver com o dos jogos, mas vamos ver se o personagem dele tá legal pelo menos. E não, para começar, aqui nesse filme todo mundo usou o Leon e ele nem sabe mexer com a arma direito, sendo que ele é um policial que passou por treinamento. Aqui ele não chega atrasado na RPD como no jogo. No jogo o Leon chega atrasado porque tinha bebido, isso meio que salvou ele porque no dia em questão havia se espalhado o surto zumbi em Raccoon City e quando ele chegou lá já estava tudo tomado por zumbis. Aqui nesse filme ele já estava na RPD, enfim. Leon desse filme, horrível. Chris e Claire Redfield ficaram menos piores, mas a história deles aqui também é zoada. Aqui eles são filhos adotivos do William Burke, coisa que nunca aconteceu nos jogos. Nesse filme, a Claire vai para Raccoon City procurar o Chris, coisa que ela realmente faz em Resident Evil 2. Mas a diferença é que aqui ela encontra o Chris em Raccoon City, distorcendo os jogos também, pois lá ela só vai encontrar o Chris em jogos futuros. Já o Albert Wesker, até que eu gostei do personagem. Eu não consigo fazer uma comparação dele com os jogos, porque eu não conheço muito a história do Albert Wesker. Ah, TH, você falou que o jogo adapta os 3 primeiros jogos? Então tem o Nemesis, o Mr. X, o Tyrant, né? Não. Esses personagens, eles não são nem mencionados. Você só vê eles nos jogos e nos filmes da Alice mesmo.
Além disso tudo que eu falei, o filme perde tempo com os diálogos desnecessários. Mostra os personagens conversando de boa como se fosse só mais um dia em Raccoon City. Sério, eu devo ter pausado o filme umas 4 vezes para você ver o quão chato ele tava. Os inimigos do filme, além dos zumbis normais, temos o cachorro zumbi e o Licker, o William Burke na primeira e na última forma. O cachorro zumbi e o Licker, por mais que o CGI deles não tivesse tão bom aqui nesse filme, eles não me incomodaram, embora o Licker do Resident Evil da Mila Jovovich tenha ficado bem melhor. A primeira forma do William Burke eu gostei, que essa aí no caso ficou bem adaptada. O William Burke com aquela forma meio transmutada, com aquele olho ali no ombro. Já a segunda ficou tenebrosa, ficou um CGI parecendo jogo de PlayStation 2. E essa foi a única parte que o Leon fez alguma coisa que presta no filme e que fez eu começar a gostar um pouco mais desse personagem. Spoiler, é o Leon que mata o William Burke com uma Rocket Launcher. Pelo menos isso, né? Zoaram o cara o filme inteiro, pelo menos uma cena dele fazendo alguma coisa legal. Resumindo, o filme tem um pouco de fanservice nos seus cenários e nos zumbis, mas só isso mesmo de legal. O restante é chato e arrastado. Coisa demais um roteiro comprimido num filme relativamente curto, barra duração de um filme normal, muita coisa distorcida, muita cena desnecessária, e pra mim é uma das piores adaptações de jogos. Entre todos os filmes live action já feitos de Resident Evil, eu continuo preferindo os da Mila Jovovich. Embora eles sejam muito distorcidos dos jogos, o único filme dela que eu não tive muita paciência para assistir e que eu queria que acabasse logo foi o sexto filme. O restante eu me diverti assistindo e consigo assistir eles até hoje se estiver passando na TV. O defeito deles é ser totalmente diferente dos jogos, colocando uma protagonista que não existe neles, mas eles são bem menos piores que o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, já que nos da hélice pelo menos tem cenas de ação legais, mesmo com aquela hélice X-Men. Essa é a minha opinião. Se você quiser, assiste o filme lá para tirar suas próprias conclusões. Mais de uma coisa eu te garanto, você vai perder seu tempo assistindo esse filme. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City faz os filmes da hélice ficarem 10 vezes melhores. E você já assistiu ou vai assistir Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Deixa aí nos comentários o que você achou dele. Obrigado por ter me assistido, até a próxima.